2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Abram as vossas Bíblias ou liguem as vossas Bíblias. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Senta um pouquinho, queridos irmãos. Quem está com o vasinho na mão? O que é esse vaso? Quantos casais estão aqui nesta noite? Quantos casais? Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Vocês sabem o que significa este vasinho aí? Quem sabe? Quem é este vaso? Quem é este vaso? Muito bem. Quem é este vaso, irmã Terezinha? Somos nós mesmos. Frágil, frágeis, limitados, imperfeitos. O apóstolo Paulo está falando dele mesmo e dos demais apóstolos. Nós somos vasos frágeis, mas cheios do poder do Espírito Santo. Eles não eram super-heróis espirituais. Vasos frágeis, mas eram cheios do Espírito Santo e transformados em instrumentos de poder. Essa metáfora que a Bíblia está usando aqui, e que o apóstolo Paulo está nos ensinando, de uma forma figurativa, essa representação deste vaso somos nós. Somos considerados vasos de barro, cheios de limitações. Vocês podem trazer a vida a dois também a mensagem, claro. Marido e mulher, frágeis, falhos, mas carregamos algo eterno. O vaso é baratinho. Na antiguidade, barato. Os vasos, eles eram muito úteis. Todos os dias eles usavam os vasos. Como nós somos úteis nas mãos de Deus. Amém, meus irmãos? Se você tem dentro deste vaso um tesouro, é proposital esta mensagem aqui do apóstolo Paulo. O vaso só tem valor se ele estiver cheio. Na antiguidade também só tinha valor se estivesse cheio. Cheio de alguma coisa, ou cheio de água, ou cheio de azeite, ou cheio de vinho. Só tinha valor se estivesse cheio. Por isso que eu quero dizer para você, que tem Deus na sua vida, que tem esse tesouro chamado Jesus na tua vida, você então tem valor, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia diz,
Por isso que tem uma brincadeira aí, ô vaso, ô vaso, ô vaso. Mas o vaso só tem valor se ele estiver com o tesouro que o apóstolo Paulo está falando dentro dele, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo, que é Jesus Cristo no seu coração. Entende, queridos irmãos? Abram as Bíblias no capítulo 18 de Jeremias, para a gente dar continuidade e entendermos também sobre vaso na mão. Capítulo 18, versículo 1. Quem está feliz diz glória a Deus. Quem está feliz diz glória a Deus. Cristo te necessita. Conhece? Cristo te necessita para amar, para amar, para amar. Já ouviu falar nessa? Não? Cristo te necessita, Cristo te necessita para amar, para amar, para amar. Não importa a raça e nem a cor que tu és, ama todos como irmãos e faz o bem. Não importa a raça e nem a cor que tu és, ama todos como irmãos e faz o bem. Ao que vem de tão longe, ao que vem de tão longe, dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor. Ao que vem de tão longe, ao que vem de tão longe, dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor. Não importa a raça e nem a cor que tu és, ama todos como irmãos e faz o bem. Não importa a raça e nem a cor que tu és, ama todos como irmãos e faz o bem. Ama todos como irmãos e faz o bem. Amém? Capítulo 18. Vamos ler rapidamente aqui, do versículo 1 ao 6, para que os irmãos possam entender, né? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Vocês estão compreendendo? Deus levou o profeta Jeremias para ele aprender uma lição. Às vezes você pode estar aqui nesta noite e dizer: irmão, estou passando uma luta terrível na minha casa, no meu lar, na minha família. O meu vaso não está mais perfeito. O meu vaso está trincado. O meu vaso está se desmanchando. O meu vaso está rachado. Mas aqui é a casa do oleiro. A casa do oleiro é aqui, meus irmãos. Espiritualmente falando. Se o seu vaso está rachado, está trincado, o Senhor Jesus vai moldar o seu vaso. Com muito amor, com muito carinho, com muita satisfação. Veja o que a Bíblia está falando aqui. Como o vaso, olha aqui, versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Seu vaso está trincado, o oleiro está aqui, pega o seu vaso aqui, biblicamente, figurativamente, o vaso que o oleiro estava fazendo,
que se quebrou nas mãos dele, que o profeta Jeremias estava visualizando, ele não jogou fora, ele continuou refazendo o vaso. Por isso que se você tiver Jesus, o tesouro no seu vaso, ele vai reconstruir o vaso, não está nada perdido. O povo tinha pecado, o povo tinha falhado, mas o Senhor Jesus refaz. A profecia era essa, o Senhor Jesus, Ele refaz, não importa como está o seu vaso, está quebrado, está com tanta dificuldade no lar, na família, mas o Senhor Jesus refaz o seu vaso. Ele é o oleiro que refaz. Quem crê assim diz amém. Eu queria que vocês abrissem também a Bíblia, em Isaías capítulo 64, versículo 8. Isaías 64, versículo 8. Liga a Bíblia, em nome de Jesus. Quem achou pode ler para mim? Quem achou tem um microfone aí para outra pessoa ler. 64, versículo 8. Não te enfureças tanto, o Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olhe, nós te pedimos, todos nós somos teu povo. Deus tem o direito de moldar então a vida de cada pessoa segundo a sua vontade. Ó Senhor nosso Pai, nós somos o barro, Tu nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Às vezes estamos passando por alguma dificuldade, rotina, frieza, mágoa, decepção, luta financeira, mas nenhuma rachadura, meus irmãos, é maior que o poder de Deus. Jesus quer moldar o seu vaso nesta noite. Você crê que Jesus molda? Que Ele reconstrói novamente? Existe uma expectativa irreal de perfeição no casamento, ou em nossas vidas, e isso gera uma frustração. Mas nós somos vaso de barro, cheios de falhas, vasos frágeis, meus irmãos. Mas se Jesus estiver na nossa vida, estivermos cheios do Espírito Santo, passaremos por todas as dificuldades e venceremos em nome de Jesus. Por isso que temos que ser perseverante. Perseverante como os profetas do passado. Jeremias foi um profeta perseverante. Um profeta de Deus chamado profeta chorão. Não é assim que a Bíblia diz? Mas não é chorão, porque às vezes é fraquinho, não, tal, não. Ele era chorão, porque as lágrimas deles refletiam o coração de Deus pelos pecados do povo, porque o povo tinha se afastado de Deus. E Jeremias não queria cumprir o chamado. Vocês leem lá no capítulo 1 de Jeremias, quando o Senhor o chamou, e ele disse: Senhor, não, Senhor, eu sou uma criança, eu não quero essa missão, não, Senhor, eu sou uma criança, ou seja, eu sou um incapaz, eu sou muito jovem, eu sou muito incapaz. Mas ele obedeceu, ele foi fiel. Foi perseguido? Foi perseguido. Jogaram ele numa cisterna? Jogaram ele na cisterna. Mas ele pregou a palavra como um vaso frágil. Ele pregou a palavra do tesouro eterno de Deus. Ele levou a mensagem de Deus. Ele perseverou. Ezequiel, Deus mandou ele fazer um monte de simbologias difíceis. Ele foi fiel, Deus mandou ele ficar 390 dias dormindo do lado esquerdo. Isso aí são simbologias que vocês depois podem ler na Bíblia.
capítulo 4, 5, 12 e 24 de Ezequiel. 390 dias, dormindo do lado esquerdo. Deus falou para ele: você também não vai lamentar a morte da sua esposa. Deus falou para ele: você vai ter que sair e caminhar como exilado. E Deus também falou para ele comer de um pão estragado. E Deus também falou para ele raspar a sua barba e a sua cabeça, tudo simbologia, que seria um ato vergonhoso para os judeus. Ele foi fiel, ele cumpriu. Deus usava ele com revelações profundas, revelações extraordinárias, porque ele cumpriu o chamado, ele foi perseverante, entende, meus irmãos? Entende que casamento também nós temos que ter perseverança, persistir, pedir ao Senhor: Senhor, eu estou aqui como um vaso trincado, as dificuldades, as lutas financeiras, foi mágoas, tivemos problemas, diferenças um com o outro, mas persistir, perseverar, reconhecer que é vaso de barro, já é o primeiro passo para uma relação saudável. Deus abençoou Ezequiel, abençoou e foi com ele. O profeta Oséias, Deus mandou ele casar com uma mulher infiel. Vocês já leram sobre isso, acredito, como um ato simbólico, como um ato profético. E ele cumpriu a ordem do Senhor. Casou com a mulher infiel. Foi perseguido? Foi humilhado? Foi humilhado. Mas Deus usou ele com o poder da palavra para que ele levasse uma mensagem de amor. Amém? Deus quer então perseverança. Vamos ser igual a Moisés. Moisés também é outro. Senhor, não, a minha boca é pesada, eu sou um homem pesado de boca e de língua. Eu não vou conseguir liderar o povo de Israel. Senhor, eu não quero. Mas ele teve um chamado lá no livro de Êxodo, se eu não me engano, capítulo 4. É você mesmo que eu quero, não importa. Você é pesado de boca, de língua, mas é assim que eu quero. E ele liderou o povo de Israel. Amém? Cumpriu com o chamado do Senhor. Digam graças a Deus, meus irmãos. Então vamos pedir para que o Senhor possa moldar e restaurar o nosso vaso, para que Ele possa fortalecer nossa vida conjugal, meus irmãos. Mas agora ao Senhor, Tu é nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Pedro, capítulo 26, versículo 69 ao 75 de São Mateus. Vamos ler aqui, porque Pedro também ele pode se aplicar ao casamento, como um exemplo. Mas ele negou Jesus 3 vezes. Capítulo 26, 69 e 75. Quem vai ler aí para mim? São Mateus. Quem achou no Velho Testamento diz amém. Pode ler? Foi no Velho Testamento, irmãos? Pode ler? Pode ler, por gentileza. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se um criado, lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E, saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente
cantou o galo. Amém, meus irmãos? Pedro negou Jesus? Pedro falhou? Sim ou não? Falhou. Mas ele chorou amargamente. Foi um choro diferente. Foi um choro onde ele pôde sentir o seu erro, a sua falha. E Deus teve misericórdia dele? Sim ou não? Sim. Aqui nós aprendemos que o erro não define o homem. O que define você é o que Deus vai fazer com você após o arrependimento. Pedro se arrependeu e foi um homem que levantou a igreja. Capítulo 2, versículo 40 de Atos dos Apóstolos diz que ele, com todo o poder e autoridade de ensinar, quase 3.000 pessoas aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo, tiveram as suas vidas mudadas, transformadas e foram batizados. É assim que diz a Bíblia ou não? Sim, capítulo 2, versículo 41 de Atos dos Apóstolos. Se o seu vaso, irmão, está trincado, mas se Jesus está aí, ainda há esperança. Se Jesus está aí dentro do seu vaso, tem uma esperança, tem propósito, tem futuro. Portanto, continue firmes e constantes. Deus vai moldar o seu vaso. Assim como Jeremias olhava ali o oleiro moldando o vaso, né? Moldando, arrumando, fabricando. O vaso quebrou, ele pegou de novo, refez o vaso. Deus não desiste de você. Deus não desiste de nós. Não importa o que você fez. Deus não desiste de você. É isso que a palavra de Deus quis nos comunicar através de Jeremias, capítulo 18, versículo 4. Ele é o oleiro que refaz. Deus não desiste de nós, meus irmãos. Amém? Eu gostaria também de ler capítulo 4, versículo 12 de Eclesiastes. O cordão de 3 dobras, né? Quem já ouviu falar? Porque às vezes nós achamos que é só eu e a minha esposa e eu. Mas não, a Bíblia está dizendo que é um cordão de 3 dobras. Ele não se rompe com facilidade. Amém? É momento das crises, né? Tem crises. Capítulo 4, versículo 12. Quem achou? Quem achou pode ler? Olha o irmãozinho ali. E se alguém quiser prevalecer contra os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém, meus irmãos? Voz bonita, hein? Eu queria ter uma voz assim, ó, mas eu não consigo. Quando eu começo a falar, minha voz já fica difícil de compreender às vezes, né? Porque uma voz fica meio... Mas quem está entendendo diz glória a Deus. Então, meus irmãos, quando Jesus está no centro, nós vencemos as crises. Quando Jesus está no centro, nós somos mais maduros nas diferenças. Nós somos mais resilientes no amor. Quem sabe o que é resiliência? Quem sabe o que é resiliência? Dá um exemplo, irmão. Resiliência é? Se colocar no lugar do outro. O que mais? Resiliência. O que é resiliência? Perseverança. Tainá sabe, quer ver? Não desistir, perdoar. Simone sabe, contabilista. Ser resiliente.
saber enfrentar as crises, as dificuldades, saber lidar com elas. Não fugir da dor, da dificuldade, não é evitar esses conflitos e essas dores, mas saber lidar de uma forma construtiva. Nós temos exemplos na Bíblia, por exemplo, de resiliência no paralítico de Betesda. Quem já leu a história do paralítico de Betesda? 38 anos aguardando pelo milagre de Deus. 38 anos sofrendo ao lado do tanque, esperando as águas serem agitadas e que alguém o jogasse para que ele pudesse receber a cura. Ele tinha foco. Mais um dia, ele se encontrou com Jesus. Um dia, de repente, ele se encontrou com Jesus e começou a falar com Jesus. Olha, ninguém me joga aí, não dá tempo. E Jesus conversando com ele, mas o que você quer que eu faça por você? Ele pensou que Jesus estava dizendo, você quer que eu te jogue lá para você receber o milagre, a cura? E ele não estava entendendo. É que eu estou aqui já há 38 anos. E quando as águas se agitam, sempre entra outro primeiro e é curado, e eu não consigo receber a cura. 38 anos. Mas chegou o momento da bênção, da vitória, do milagre. Jesus olhou para ele e disse, olha, queres ficar são? Levanta-te e anda. Glória a Deus! Olha o poder do nosso Jesus, irmão. Por isso que aqui é um exemplo. O que você está precisando, necessitando, conta para Jesus. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Não te desanimes com a tua cruz. O que tu precisas, conta para Jesus. O que tu precisas, conta para Jesus. Amém? Ana foi resiliente. Não podia ter filhos. Era uma mulher estéril. Mas ela perseverou em oração. Ela buscava. Ela falava com Deus. Ela orava. Ela pedia. Uma certa vez, o sacerdote Eli falou que ela estava parecendo uma mulher embriagada. Mas isso não interferiu. De forma alguma. Ela não permitiu que essa opinião interferisse ou determinasse a sua fé. E não desistiu, pedindo para Deus que queria ter um filho. Senhor, eu quero ter um filho. Senhor. E Deus ouviu a sua oração? Sim. Como foi o nome do filho dela? O nome do filho dela? Samuel. Samuel recebeu 3 ofícios: sacerdote, juiz e profeta. Que coisa extraordinária. É a resiliência. A dificuldade está grande. A dificuldade está grande, irmão. Oh, meu Deus do céu. Me ajuda, Jesus. Jesus, ajuda. Ponha ele no centro. Carregue ele dentro do seu vaso. Amém, queridos? Carregue ele dentro do seu vaso. Temos também a perseverança de Jó, a resiliência de Jó. Um homem que tinha tudo, família abençoada, fazendas, riqueza. Mas do
começou a perder tudo, meus irmãos. Que coisa, né? Mas ele perseverou ou não perseverou? Ele teve resiliência. Porque, irmãos, às vezes acontece algo na nossa vida, mas nós temos que ficar atentos, porque não sabemos o propósito de Deus. Mas ele continuou firme, confiando em Deus. Amém? Perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu a saúde. Mas a sua persistência, a sua perseverança em confiar em Deus, o Senhor o abençoou e ele recebeu tudo em dobro. Fazendas, riquezas, deu uma nova família. Tudo por causa da perseverança, a resiliência. Então, irmãos, não acabou tudo por aqui. Hoje não é o último dia. Hoje é dia de você dizer: não, Senhor, eu estou aqui na tua presença, eu estou aqui na casa do oleiro, me reconstrói, molda o meu vaso, eu quero um novo recomeço para a minha vida, eu quero um novo recomeço na minha casa, no meu casamento. Amém, igreja do Senhor? Jesus Cristo foi o maior exemplo de perseverança. Esse é a nossa inspiração, o Senhor Jesus, traído, cuspido, perseguido, tudo isso para que nós pudéssemos sermos salvos, para que nós pudéssemos receber a salvação. Por meio da sua ressurreição, ele venceu a morte. Então nós estamos aí com o vasinho na mão, representando a fragilidade humana. Esse livro de Coríntios é um contraste da fragilidade humana com o poder do nosso Deus, com o poder sobrenatural do nosso Deus. Nós somos frágeis, vamos nos perdoar, vamos perdoar. Cônjuges, vamos perdoar. Quando conhecemos que somos frágeis, vasos frágeis, precisamos então perdoar mais, não é? Ter misericórdia, ser mais humilde. E é assim que Deus vai nos abençoar a nossa vida familiar, conjugal. Fica de pé, igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que Deus fale mais ao coração de vocês, irmãos. Não é fácil estar aqui, a gente se sente indigno estar aqui. Mas é Deus que fala, é Deus que age. E eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao nosso coração. Mesmo uma mensagem simples, eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou em nosso coração. Quem crê assim, dá um glória a Deus. Talvez Deus esteja interessado em transformar a sua vida. Eu sei que tem muita gente que vem para a igreja só atrás de milagres. Precisamos de um milagre, precisamos de uma bênção, de uma cura. Mas às vezes Deus, Ele está interessado em transformar, irmão, o seu coração. Do que resolver um probleminha, uma cura. O que Ele quer fazer às vezes é o milagre da mudança dentro de nós. Esse é o milagre mais importante, não é? Eu estou aqui há 5 anos, pedindo a Deus uma cura, e não sei o que, blá, blá, blá. Mas o maior milagre é Deus transformar você por dentro, irmão, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Feche os teus olhos. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui.
Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai me impedir a unção de Deus sobre mim. Senhor amado, feche teus olhos. Eu quero ser como um vaso nas mãos de um moleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu sou o vaso. Quebra a minha vida e faça de novo. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero ser um vaso novo. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos. As palmas engrandecem a Jesus. Leve esse vasinho aí para sua casa como uma representação de que nós somos frágeis, limitados e imperfeitos. Igual eram os apóstolos, igual eram os profetas. Mas quando temos o Espírito Santo em nossa vida, irmãos, e carregamos algo eterno, então nós teremos valor. Amém? Porque estamos cheios da graça, cheios do poder. Se estiver cheio, você tem valor. Imagine um cofre de ouro feito de papelão. Não é o recipiente. O valor é o que está dentro. Tá bom, vaso? Porém, você é um vaso de valor. Só mais esse aqui, ó. Tenho 4 minutos. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Deixa de ficar sofrendo angústia e dor, esse seu complexo inferior, dizendo que às vezes não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. É o vaso. Eu venho falar do valor que você tem. Olha o valor. Aleluia. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Que o Espírito Santo se move em você. Mais uma vez. O Espírito Santo se move em você. Mais uma vez. Quero que valorize o que você tem. É para valorizar, hein? É para valorizar, não desanima. Aleluia! Não desanima, não desanima. Valorize.
Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo que às vezes não é ninguém. Eu venho falar de um valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Aleluia! Deus está em você. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Agora você vai perceber. Pode então perceber. Aleluia. Algo importante. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Não desista. Não desista. Não desista. Persevera. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem. Você tem. Você tem. Você tem. Você tem um valor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Levante as mãos e diga: obrigado, Jesus, por essa riquíssima oportunidade de estar mais uma vez na tua presença. Eu saio daqui impactado pelo seu poder, pelo poder da sua palavra. Glórias e glórias ao Senhor. Milhões de ações de graças e glórias ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela minha família, imperfeita, cheia de limitações, mas cheio desse tesouro eterno. Cheio desse tesouro eterno, com o potencial de carregar este tesouro eterno, algo eterno, que é o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas.